O governo Lula começou a pagar neste mês emendas parlamentares apresentadas já em 2023. Até o mês de maio, praticamente todo o valor pago correspondia a emendas apresentadas em anos anteriores. Vamos conversar agora com o André Anelli, mais uma vez diretamente de Brasília, porque ele tem informações, apurações sobre isso pra gente. André, boa noite a você. Quais foram os valores liberados até agora, então? Oi, Lívia, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. No total, do início do ano até agora, o governo Lula pagou 7 bilhões e 600 milhões de reais em emendas a deputados federais e senadores. Cerca de 76%, ou seja, 3/4 desse valor, foi para quitar emendas pendentes ainda da gestão Jair Bolsonaro. Os pagamentos dos pedidos feitos pela atual legislatura se intensificaram agora em junho, com 1 bilhão e 800 milhões de reais repassados. Nós preparamos uma arte que mostra que os partidos mais beneficiados são os da base do governo federal. O PSD recebeu 349 milhões, seguido pelo PT, com 278 milhões e o MDB com 216 milhões de reais. O principal partido da oposição, o PL, aparece em 8º lugar entre os mais beneficiados, com 90 milhões de reais. Cidadania e Rede foram os que menos receberam. Apesar de serem da base governista, os dois partidos possuem número de parlamentares menor em relação à maioria das siglas. Os dados estão disponíveis na plataforma Siga Brasil. É um sistema de informações sobre o orçamento federal sob responsabilidade do Senado. Em comparação dos 5 primeiros meses de 2023 com o mesmo período do ano passado, Lula repassou quase 10% mais emendas parlamentares do que Jair Bolsonaro. Lívia. Nelly, pelas informações, um bom trabalho para você aí na capital federal. Carlo Cauti, esse assunto é muito delicado porque alguns dizem que faz parte do jogo, essa liberação muitas vezes desenfreada, liberação e empenho, que são duas coisas diferentes e que muitas vezes acontecem ao mesmo tempo. Para ajudar na consolidação da base governista, Lula tem enfrentado muitas dificuldades de governabilidade e tem recorrido a esse recurso, como tantos outros fizeram no passado também. Mas eu queria uma análise sua a respeito desse valor que nós temos até agora de emendas liberadas, não empenhadas, ou seja, uma chancela do governo para que uma obra que seja apadrinhada por um deputado possa ser iniciada. Quando a gente fala de liberação, é já a liberação do recurso para o efetivo pagamento dessa obra já realizada. Tivemos até agora, então, neste governo, quase 8 bilhões, mais exatamente 7,6 bilhões, mas quase 80%, mais de 75% dessas emendas liberadas se referem a emendas que foram empenhadas no governo anterior, no ano passado. Estamos no limite? É uma média considerada natural, normal, em dias como os atuais? Lívia, depende se a gente normalizar o conceito de compra de voto, porque é isso que acontece no Congresso com emenda parlamentar. Em nenhum país do mundo existe uma utilização tão maciça de verbas públicas do governo federal utilizadas para manter, de fato, compacta uma base aliada ou até comprar votos de partidos que não fazem parte da base aliada para aprovar medidas pontuais. Vimos isso em 2 casos específicos ao longo desses primeiros 5 meses e 10 dias do governo atual. Um com o arcabouço fiscal, que o governo utilizou, se não me engano, 1,7 bilhão de reais de emendas para comprar os votos que faltavam para a aprovação de uma regra fiscal tão importante, mas também vimos isso em outra ocasião, quando o governo utilizou 1,2 bilhão de reais, no caso da reforma ministerial, para também aprovar algo que era fundamental simplesmente para começar a governar. Isso aconteceu há poucos dias atrás. Não é normal, não podemos normalizar isso no país, porque é dinheiro do contribuinte.
Eu entendo que o parlamentar pode saber melhor do que o governo como gastar aquele recurso, especialmente lá na ponta, na sua base eleitoral. Mas é óbvio que isso significa que ele vai utilizar esses recursos para se manter no poder, isso a infinitum, para sempre, porque qualquer outra força política que tente substituí-lo na próxima eleição vai se deparar com uma desigualdade de recursos já de imediato. O cara conseguiu, o deputado, o senador conseguiu construir obras que conquistaram de fato a simpatia da população com dinheiro do contribuinte brasileiro e o seu eventual concorrente político na eleição seguinte não teve essa possibilidade. Então, já se começa com um desnível inaceitável em qualquer democracia madura. Então, se o conceito de emenda parlamentar faz parte de uma liturgia, até de uma legalidade, porque está previsto em lei, de fato, não está violando nenhum tipo de código, não, isso faz parte das leis, é totalmente legal, mas isso não significa que seja moral, porque é uma imoralidade utilizar esses recursos para simplesmente conseguir governar. O governo deveria acontecer através de uma articulação baseada em interesses do país. Claro, toma lá da cá existe em todo quanto é lugar, mas existe também um conceito chamado dignidade, que evidentemente nos últimos anos vimos faltar, isso já nos governos anteriores, não é esse o único governo que está fazendo isso, mas está se tornando um costume, um mau costume, aliás, da política brasileira, que é apenas mais um passo para não tornar o Brasil uma democracia plena, uma democracia madura como gostaríamos que fosse.